noite, pessoal. Tudo bom? A gente agora vai começar uma sequência de assuntos, né, que seria ministrado no dia de ontem, na quinta-feira, certo? Onde a gente iria deliberar e vai deliberar nesse momento acerca do delírio, do delírio e das demências. A gente vai falar sobre as doenças psicossomáticas e os diferentes estados de ansiedade. E a gente vai falar também a respeito do controle motor e psicomotricidade, beleza? Bom, a gente vai começar falando, pessoal, acerca das características, né, do delírio e das demências. Bom, pessoal, o que seria a demência, né? A demência ela é caracterizada como um estado de degeneração crônica que atua de uma forma bastante global. Ela é uma condição geralmente irreversível. Existem testes laboratoriais de imagem que geralmente são utilizados para identificar os tipos de demência que são passíveis de serem tratados. Logicamente, o tratamento ele não é curativo, ele é um tratamento de suporte, certo? Algumas medicações, né, que não é o objetivo da nossa disciplina, mas a gente sempre aborda algumas características relacionadas a tratamento. É interessante a gente, né, abordar esse aspecto, por quê? Porque o medicamento ele visa corrigir aquele desvio da funcionalidade de uma determinada via, de um determinado sistema, ok? Há alguns medicamentos que inibem a colinesterase, ou seja, a enzima que degrada a acetilcolina e faz com que a acetilcolina deixe de exercer a sua ação biológica. Às vezes, esses inibidores dessas enzimas que degradam a acetilcolina, elas podem preservar de sobremaneira as funções cognitivas que são extremamente perdidas nos estágios de demência, certo? De que forma? Geralmente, esse déficit quali-quantitativo da ação da acetilcolina é responsável pelo quadro semiótico característico, né, das alterações cognitivas que são verificados na vigência da demência. Beleza? Bom, e é interessante, pessoal, num primeiro momento a gente fazer uma diferenciação entre o delírio e as demências. Bom, fazendo um paralelo, pessoal, nas principais manifestações entre essas duas condições que eu acabei de citar aqui a vocês, a gente verifica que o delírio ele afeta de sobremaneira a capacidade de atenção do indivíduo, ou seja, a capacidade dele iniciar, manter o processo de atenção. E normalmente ele é desencadeado por uma entidade mórbida aguda, certo? Ou efeitos decorrentes de toxicidade por drogas, logicamente ilícitas, né? Não os fármacos, né? A gente pode ter também, né, como efeitos colaterais ou reações adversas de alguns medicamentos, a promoção de estágios delirantes. Às vezes, pessoal, o risco de morte ele pode apresentar, né, na situação clínica do indivíduo e, em geral, é um processo reversível, pessoal. O delírio é uma situação na qual, uma vez identificado a sua etiologia, é passível de reversibilidade do quadro. Agora, a demência não, como eu já falei para vocês, a demência ela vai afetar principalmente principalmente a memória recente do indivíduo, que é formada em apenas uma área do cérebro, o hipocampo, certo? Antes dele ser consolidada em áreas difusas do córtex cerebral e passar a formar as memórias a longo prazo, certo? A demência também ela pode ser
ela é desencadeada geralmente por alterações anátomo-funcionais do encéfalo, né? Ou seja, toda condição que alterar morfologicamente a estrutura cerebral vai condicionar uma alteração fisiológica, funcional, né? E o início, se comparado com o delírio, ele é mais insidioso, ele é mais lento, certo? Geralmente os processos são irreversíveis na demência. São poucos os casos de demência na qual a gente tem uma reversibilidade do quadro, ok? Bom, em algumas situações, pessoal, de demência, alguns tipos de demência, é muito comum a manifestação não somente da alteração cognitiva, da alteração de memória, mas também a manifestação de delírios. O indivíduo com diferentes quadros demenciais, ele pode apresentar também casos de delírio. E é extremamente importante promover a diferenciação de delírio e delírium, que é muito comum em pacientes idosos, pessoal. Pacientes idosos, eles manifestam com uma frequência bastante elevada quadros de delirium. E é um erro muito comum na prática clínica confundir o delírio com delírio. Para vocês terem ideia, situações mórbidas triviais em idosos ele pode desencadear o delírio. Uma infecção do trato urinário, por exemplo, uma pneumonia, uma gripe, tudo isso no idoso pode desencadear o delírio que a gente vai falar logo a seguir, tá? Mas o foco nesse momento é justamente destacar a possibilidade da gente não confundir o quadro de delírio com o delírio, tá? O delírio, ele vai ser caracterizado de que forma, pessoal? Vai ser aquela dificuldade que o indivíduo vai ter de manter a atenção, de focalizar a atenção em uma determinada atividade, certo? O nível de consciência ele é extremamente flutuante, né? As pessoas geralmente estão desorientadas em relação ao tempo. Se você faz uma pergunta ao paciente com delírio, que dia é hoje, qual o dia da semana, enfim, ele não vai saber te responder de uma forma adequada, de uma forma precisa. Algumas vezes é mais raro da gente verificar o paciente com delírio, alterações em relação a espaço e pessoas. Ele vai saber identificar aquelas pessoas na maioria das vezes, ou ele vai saber também em qual local ele está. Então, desorientação em relação a espaço e pessoas não é tão frequente quanto as desorientações em relação ao tempo, desorientação temporal. Bom, relação às AIVDs, as práticas cotidianas, né, que são as atividades instrumentais de vida diária, é aquela rotina que o indivíduo ele acaba deliberando aí ao longo da execução das atividades diárias. O indivíduo ele pode apresentar uma confusão, ele justamente por conta desses lapsos de memórias, desse déficit de memória que acontece durante a vigência do delírio, ele pode apresentar algum tipo de situação confusional em relação às práticas das atividades, se ele já realizou ou quando ele realiza, ele as realiza de uma forma totalmente inadequada ou equivocada. Bom, algumas vezes, né, pode aparecer também confusão, uma alteração relacionada à personalidade do indivíduo, capacidade afetiva. O indivíduo ele pode ter um embotamento afetivo significativo, certo? A memória, por estar totalmente comprometida, e a capacidade que ele tem de aprendizado justamente por conta desse déficit de memória recente ou memória anterógrada comprometido, ele vai ter um pensamento totalmente desorganizado.
em geral totalmente desordenado, pouco coeso, pouco coerente, certo? Às vezes o indivíduo ele vai apresentar, né, uma, uma linguagem também inadequada, pouco coerente, justamente por conta desses estágios, dessa desorientação que esse indivíduo vai apresentar justamente por conta desse déficit de memória, desse déficit de possibilidade de formar novas informações, da capacidade que ele tem, dificuldade de transformar a informação aprendida em conhecimentos, certo? E o delírio, pessoal? O delírio, os sintomas eles podem surgir após a instalação do delírio em torno de minutos até poucas horas, certo? E eles tendem a ser mais exacerbados durante a noite e diminuídos durante o dia. Os pacientes com delírio, pessoal, ele tem uma alteração muito grande de comportamento. Eles podem se tornar extremamente agitados, irritados, hiperativos, certo? Ou pode ficar no outro extremo. Pode ser aqueles pacientes extremamente quietos, introvertidos e letárgicos. O que é essa letargia? É a incapacidade que ele vai ter de responder a estímulos externos. Esse é o indivíduo letárgico. Tá? Pacientes muito idosos, né? Na vigência do delírio, ele pode se tornar um indivíduo extremamente quieto, isolado, introspectivo. Ele acaba se isolando do seio de convívio familiar e acabar concomitante à manifestação desse delírio apresentar quadros depressivos, justamente por conta desse quadro de isolamento que é elicitado na presença desse delírio, ok? A etiologia, pessoal, do delírio são as mais variadas, que a gente vai falar logo a seguir. Bom, as causas mais comuns desse delírio, quais são? Diversos fármacos, principalmente fármacos psicoativos e opioides. Quadros de desidratação é muito fácil, né? O idoso, o delírio a gente verifica mais nos idosos, ele é mais evidente no idoso, né? O idoso é um paciente muito fácil de desidratar, porque abaixo o limiar da sede, justamente por conta de baixar o limiar dos ossos receptores. Então, o indivíduo idoso, ele tende a fazer menos ingesta de líquidos, né? E por isso que ele é bem suscetível a apresentar desidratação. Infecções, pessoal, processos infecciosos diversos, independente do agente etiológico, ele também pode promover delírio nos idosos, tá? Muitas condições orgânicas, pessoal, podem promover o delírio nesses pacientes. Só que aí eu coloquei um dado para vocês, né? Em torno de 10 a 20% dos pacientes com delírio, a sua etiologia não é identificada, ela não é passível de ser identificada. Então o tratamento ele é feito com suporte, né? Suporte farmacoterapêutico, que pode algumas vezes suprimir, mitigar os sintomas apresentados pelo mesmo ou até mesmo eliminá-los por completo, ok? Os fatores que predispõem ao delírio, pessoal, a gente vai ter os distúrbios encefálicos, né? As demências. O indivíduo demente, além do delírio, ele pode apresentar também o delírio. Consequências do acidente vascular encefálico, doenças de Parkinson, tá? Em estádios avançados, a idade avançada, déficits sensoriais, né? Principalmente relacionados à visão e à audição, a intoxicação alcoólica, aquele indivíduo que exagera na ingesta de etanol e múltiplas morbidades orgânicas coexistentes, né? Principalmente distúrbios metabólicos. Indivíduos com desendocrinopatias podem, né, elicitar
o delírio nesses indivíduos. Os fatores que precipitam, pessoal, aqui a gente falou dos fatores que predispõem e os fatores que precipitam o delírio. Uso de drogas, processos infecciosos, a desidratação, o choque circulatório que leva a uma diminuição da perfusão tissular, que é uma consequência que como consequência vai levar a uma hipóxia, a anemia justamente por conta da hipóxia decorrente, processo de imobilidade, tá? A desnutrição, uso de cateteres vesicais, ok? Hospitalização, dor, a insônia, estresse emocional, algumas desordens hepáticas e renais. Tudo isso, pessoal, são fatores que podem precipitar a manifestação do delírio no indivíduo, ok? Bom, pessoal, o mecanismo, né, a alteração fisiológica que desencadeia o delírio, ela ainda não é bem compreendida, mas acredita-se que a deficiência colinérgica seja o fator fisiológico predominante na manifestação do delírio, certo? A gente tem também a influência de alguns marcadores inflamatórios, as proteínas de fase aguda, tal como a proteína C reativa, a interleucina 1 e 6, o fator de necrose tumoral alfa, que é o TNF-alfa, todos esses são marcadores, são proteínas de fase aguda, produzido pelo fígado, que acontece na vigência de um processo inflamatório, tá? Estresse de qualquer natureza que eleva a produção de cortisol, a liberação de cortisol, né? Vai favorecer justamente na vigência do estresse uma maior atuação do sistema nervoso simpático em detrimento do parasimpático. Então, nessa situação de estresse, a gente tem uma menor atuação da acetilcolínica, ou seja, uma menor atuação colinérgica, e essa menor atuação colinérgica é um dos elementos principais em relação à elicitação do delírio, a manifestação do delírio no indivíduo. Beleza, gente? Então é extremamente importante que vocês saibam conceituar, fazer uma análise diferencial do delírio e da demência, tá? Bom, em relação, pessoal, às classificações da demência, a gente pode ter a demência do tipo Alzheimer ou não Alzheimer, a demência cortical, que afeta ali aquela camada superficial do córtex cerebral e as subcorticais, né? Que são elementos extremamente necessários ali, onde a gente vai encontrar a integração das áreas de associação secundária e terciária, beleza? Geralmente, as demências elas são irreversíveis, mas elas têm o potencial de serem irreversíveis. E a gente tem também, né, as demências de causa comum ou as demências raras, certo? A gente pode ter as demências mais frequentes, pessoal, a doença de Alzheimer, né, que causa demência nos estádios avançados da mesma. A gente pode ter uma demência de causa vascular, né, pode ser decorrente de uma má formação arteriovenosa, que pode suprimir o aporte de nutrientes e oxigênios para uma determinada área cerebral e isso, né, causar hipóxia, anóxia, vai depender do grau de deficiência vascular que o indivíduo vai apresentar. Existe também a deficiência pela presença dos corpos de Levy. A gente tem também a demência frontotemporal, que causa uma desinibição gigantesca do indivíduo no primeiro momento, seguida de uma diminuição cognitiva significativa nesses indivíduos portadores. E a gente tem também um tipo de demência associada ao portador do HIV/AIDS, certo? Bom, problemas estruturais cerebrais, pessoal, tal como a hidrocefalia, certo?
o hematoma subdural. Tudo isso vai o que, pessoal? Causar um aumento da PIC, né, da pressão intracraniana, que logicamente vai acabar comprimindo estruturas. O cérebro, por estar alojado na cavidade craniana, pessoal, uma vez que a gente tem expansão ou compressão dessas estruturas, ele não tem para onde ir. Isso acaba comprometendo sobremaneira a morfologia dos hemisférios cerebrais e isso pode conduzir a diferentes sinais e sintomas de doenças. Distúrbios metabólicos, né, principalmente deficiência da cianocobalamina, vitamina B12, hipotireoidismo, que é uma desendocrinopatia, que pode levar a diferentes graus de demência no indivíduo portador. Toxina, né, intoxicação por metais pesados, tudo isso vai, né, levar a uma deterioração da capacidade cognitiva do indivíduo. E junto com a demência, pessoal, o indivíduo ele pode também apresentar diferentes graus de depressão. Então não é incomum o indivíduo com demência, em qualquer estágio da mesma, seja inicial, na fase média ou quase terminal, né, avançadas, né, o termo certo é demência avançada, não terminal, a manifestação concomitante de depressão, certo? E, inclusive, pessoal, em alguns tipos de demência, a depressão ela pode ser o primeiro sinal, a primeira manifestação da instalação da demência naquele indivíduo. Beleza? Bom, e como detectar a demência no indivíduo? Quais são os sinais mais característicos? Perda, né? Gradual da cognição, beleza? E perdas da memória, principalmente memória de curto prazo, a memória anterógrada, a memória recente. Alterações de personalidade e distúrbios comportamentais podem aparecer precocemente ou tardiamente durante a instalação das demências. Pode ocorrer também, pessoal, estados psicóticos, estados de alucinação diária, certo? Paranoia, aquelas situações na qual o indivíduo tem uma mania de perseguição, ele cria determinadas situações que na verdade não existe, ele tem uma dissonância cognitiva muito grande. Ou seja, o que é isso? Ele rompe o elo do que é virtual, daquilo que não existe do mundo real, certo? Então esse é um quadro muito característico dos estados demenciais. Bom, pessoal, e com isso, né, o indivíduo com demência ele tem um prejuízo muito grande durante suas práticas de AVD, as atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. As AVDs, tomar banho, preparar o seu almoço, seu lanche. As AIVDs, atividades instrumentais de vida diária, tal como de forma autônoma, pagar uma conta, sacar um dinheiro, fazer um depósito bancário, fazer um tipo de serviço externo aos domésticos, certo? Tudo isso é logicamente prejudicado durante a manifestação de quadros demenciais. A capacidade funcional também ela fica comprometida, onde a gente tem as diferentes situações. O indivíduo ele apresenta diferentes graus de agnosia, na qual ele tem uma perda da capacidade de identificar um determinado objeto, de dar significado àquele objeto, né? Ele visualiza o objeto, ele sabe do nome, mas ele não consegue expressar o significado daquele signo, daquele objeto, ok? A gente chama isso de agnosia. Ele tem também a apraxia, né? Que é a incapacidade que ele tem de realizar atividades previamente aprendidas, por exemplo, o hábito de vestir uma camisa e abotoar essa camisa, certo? O indivíduo ele perde a sequência de eventos necessários para permitir vestir essa camisa e abotoar a mesma. A gente chama isso de apraxia. E a gente tem a afasia, que é a capacidade limitada que o indivíduo tem de promover a utilização adequada da linguagem, seja por uma falha na compreensão, seja por uma falha na
e expressão da mesma, um comprometimento motor. Bom, a gente tem aqui, pessoal, alguns slides onde a gente vai deliberar acerca dos principais sintomas que a gente vai verificar nas demências intermediárias e naquelas demências tardias, graves. Geralmente, pessoal, o indivíduo com demência no estado intermediário, ele se torna extremamente incapaz de aprender coisas novas, porque justamente por conta da memória estar prejudicada, ele não consegue, pessoal, aprender coisas novas justamente por conta da incapacidade que o encéfalo tem de consolidar essas informações aprendidas. Por conta da memória estar prejudicada, a memória recente, ela é extremamente importante para poder permitir a captação dessas informações novas aprendidas, depois elas serem consolidadas e depois a gente realizar, num conjunto de passos sistematicamente ordenados, a realização de determinadas tarefas, certo? Então é por isso que muitas vezes ele acaba comprometendo as AIVDs, as atividades instrumentais de vida diária, que é o fato de realizar práticas de rotina, práticas de cotidiano, na qual eu preciso da minha memória íntegra, na qual eu preciso da minha capacidade de ordenada, sistematicamente estabelecida para poder realizar minha praxis de uma determinada atividade, como se alimentar, como pagar contas, enfim, ok? Alterações de personalidade são extremamente evidentes, pode evoluir, seja na demência intermediária e se tornar bem mais exacerbada na demência grave ou tardias. Os indivíduos, eles podem se tornar extremamente irritados, eles podem se tornar ansiosos, justamente por conta dessa... ele acaba percebendo a dificuldade que ele tem de assimilar novas informações e realizar as práticas que antes eles realizavam tranquilamente, certo? Distúrbios comportamentais podem surgir também, Os indivíduos, eles ficam ou muito hostil, ou eles ficam extremamente agressivos, extremamente agitados, justamente por conta dessa percepção. Ele tem uma percepção de que tem algum comprometimento durante a realização de atividades que antes eram corriqueiras de rotina para ele, certo? Agora, os sintomas da demência grave, pessoal. Os pacientes, eles podem ter prejuízo na sua deambulação, tá? Em se alimentar ou de realizar qualquer outro tipo de atividade da vida cotidiana, as atividades de vida instrumental. São pessoas, então, que nesse estágio de demência, eles não podem ficar sozinhos, eles negligenciam atividades que são extremamente importantes para a sua segurança, para a sua integridade física, tá? A memória recente, totalmente perdida nessa fase, e até remota ela começa a ser comprometida, pessoal. A gente tem situações em que até a memória remota, aquela memória antiga, ela é totalmente perdida. Olha só a gravidade do quadro, pessoal. A memória retrógrada, ou seja, aquela memória a longo prazo, ela fica difusamente espalhada pelo encéfalo, seja em regiões corticais ou subcorticais. Mas o grau de comprometimento foi tamanho, que a informação está presente lá naqueles tecidos, porém ela não consegue ser acessada. Ok? Bom, pessoal, existem testes, que permitem identificar quadros demenciais, quadros de delírio e delirium. O delirium é muito fácil de ser confundido com o delírio. E, logicamente, pessoal, ele tem que ser diferenciado porque as condutas, o manejo nesses pacientes são diferentes, tá? A gente pode, são aplicados uma avaliação para verificar a integridade, a saúde mental do indivíduo, eles vão avaliar
capacidade cognitiva, eles vão avaliar diferentes intensidades de humor, se está presente ou não, e vai evidenciar também, avaliar também a atividade da memória recente desse indivíduo. Ok? Bom, a gente tem também, pessoal, que falar a respeito também dos testes que podem ser utilizados para ajudar a caracterizar déficits específicos, déficits demenciais, déficits de delírio, ok? O delírio, juntamente com o delírio, é uma causa muito comum, uma causa não, é uma situação muito comum em pacientes que estão acamados, em pacientes hospitalizados, né? A imobilidade, ela pode conduzir a diferentes manifestações de delírio, mas também de delírio, tá? Em pacientes idosos, pessoal, é extremamente importante quando vocês fizerem assim um certo tipo de manejo em pacientes idosos, é interessante que vocês façam essa análise diferencial, porque o tratamento, o manejo é diferenciado. Ok? Principalmente porque a maioria desses pacientes, esses pacientes idosos, né, que manifestam de sobremaneira o delírio, geralmente eles fazem uso de medicações que promovem uma supressão da atividade colinérgica. Ok? Então é isso, galera. Então, em relação aqui a delírio, delírio e demências, é o que eu tinha aqui para poder promover em termos de consideração para vocês, complementar esse material de apoio, esse material de suporte aqui para vocês. Logicamente estarei aberto aí para discussões, para explanação de dúvidas em relação a esse assunto na próxima quinta-feira, na aula que vem. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço. Até mais.